Segunda-feira, 16 de junho, bom início de semana, seja bem-vindo, o Câmara em Destaque está no ar. Até às 6 da tarde você me acompanha aqui na tela da TV Câmara no canal 6.3 e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. No programa de hoje você vai ver os destaques da primeira sessão plenária desta semana e ainda a audiência pública da Comissão de Segurança da CMM discute reocupação do centro de Manaus. Sociedade Bíblica do Brasil celebra 77 anos. Fique conosco, o Câmara em Destaque está só começando. Boa tarde para você. A segunda-feira começou com votação de projetos na Casa Legislativa. Os detalhes da primeira sessão plenária da semana você confere agora. Dia movimentado aqui na Câmara Municipal de Manaus, onde no plenário Adriano Jorge, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei aí do Poder Executivo Municipal que traz a recomposição salarial para os servidores da educação. Essa recomposição salarial que está na casa de 5,48%. Essa recomposição salarial para os servidores que deve acontecer, se tudo der certo aqui, ainda na folha salarial deste mês. Lembrando que essa foi a primeira discussão, ainda deve ocorrer uma segunda discussão para que os vereadores aí, se aprovando novamente, esse projeto segue para a sanção do prefeito. Para que esse projeto pudesse ser votado ainda na sessão desta segunda-feira, né, ele precisou passar pelas comissões, por várias comissões, pelo menos 4 comissões aqui da casa. São essas comissões. A segunda comissão, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também pela terceira comissão, que é a Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, a quarta comissão, que é a Comissão de Educação, e a sétima comissão, que é de Serviços e Obras Públicas. Essas comissões se reuniram todas juntas, emitiram cada um seu parecer, todos foram favoráveis e esse projeto voltou aqui para o plenário, onde os vereadores debateram e aprovaram em primeira discussão e teremos também uma segunda discussão ainda nesta semana. Outro projeto aprovado aqui em primeira discussão durante a sessão desta segunda-feira também é de autoria do Poder Executivo Municipal e trata aí sobre o programa Casa Manauara, esse programa tão importante de habitação. A Prefeitura quer estabelecer aí uma pequena mudança dentro dessa lei, estabelecendo que as primeiras unidades habitacionais poderão receber uma ou mais intervenções limitadas ao valor de R$ 34.500. Outro projeto que também será votado em segunda discussão e, sendo aprovado, vai para a sanção do prefeito de Manaus. Já durante o chamado pequeno expediente, o vereador Eurico Tavares apresentou aí uma proposta para a criação de um programa municipal de atenção e orientação às mães atípicas, né? Essa proposta tem o objetivo de promover ações intersetoriais de acolhimento, valorização e orientação às mulheres responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência, doenças raras ou transtornos de desenvolvimento. Hoje a gente veio com uma demanda diferente, que é a base da família e a base dessa criação, que são as mães atípicas, né? São projetos voltados para tratamentos psicossociais, projetos voltados para a inclusão, horários flexíveis de trabalho, projetos também que causam uma facilidade na hora de criar o seu filho. Para quem tem filho que possui transtorno do espectro autista, a gente sabe que precisa do olhar mais especial, mais devido, que precisa de um auxílio para medicamentos. Então, assim, a gente conseguindo ajudar a base da família, que é a mãe atípica, traz benefícios também para as pessoas, para as crianças que possuem transtorno. Então hoje o projeto é voltado para essas mães que muitas vezes trabalham sozinhas, não tem apoio nem da família, não tem apoio de parentes, nem de amigos, nem de ninguém, que trabalha sozinho, na solidão, com esse, vamos dizer assim, com esses problemas, tendo que resolver tudo sozinha. Então eu acho que como parlamentar a melhor decisão minha hoje foi anexar esse projeto de lei voltado para as mães atípicas, trazendo uma inclusão, um auxílio e um olhar mais carinhoso para todas elas. Ainda durante a sessão desta segunda-feira, também tivemos homenagem, né, à Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, que completou recentemente 2 anos, foi homenageada, recebeu uma placa aqui. Essa placa que foi uma proposta, uma propositura do vereador Gilmar Nascimento, que entregou e falando um pouco a respeito desses 2 anos dessa pasta tão importante para questões habitacionais e questões fundiárias. Quando o Casa Manauara, ele chega na casa de uma família e ele transforma aquela habitação em moradia. Aí você dá dignidade humana. Então esse é o motivo de estar aqui hoje
de uma forma muito singela, mas de uma forma da Casa do Povo, também reconhecer esse acerto da Prefeitura de Manaus de criar uma Secretaria de Habitação, porque antes tem recurso em Brasília, mas Manaus não recebia porque não tinha secretaria competente, e acabava se perdendo tudo isso. Com essa iniciativa da Prefeitura de criar a Secretaria de Habitação, veio o instrumento, o escaninho para receber esses recursos e traduzir isso numa coisa chamada moradia. Os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Manaus seguem na terça-feira com o grande expediente. A Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Manaus realizou uma audiência pública para debater a reocupação do centro histórico da cidade. Acompanhe. Com o tema Salve o Centro, o encontro ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e reuniu representantes do governo municipal e estadual, autoridades da segurança pública, lideranças comerciais e sociais, sociedade civil, além de parlamentares que buscam uma resposta concreta para um problema que se agrava a cada ano: o avanço da população em situação de rua, o aumento da criminalidade e o esvaziamento comercial do centro. Estiveram presentes os vereadores Coronel Rosses, presidente da comissão e propositor da audiência, Capitão Carpê, Roberto Sabino, Mitoso e Paulo Tairone, reforçando o compromisso do Legislativo Municipal com a pauta. A proposta do encontro foi não apenas debater, mas construir soluções conjuntas que possam ser aplicadas de forma coordenada entre Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal. O exemplo de São Paulo, que nos últimos anos implementou uma série de medidas para enfrentar a chamada Cracolândia, foi apresentado pelo vice-prefeito da capital paulista, Coronel Melo Araújo, como um modelo possível de adaptação à realidade manauara. Eu vejo que aqui, como é bem menor o número, quantidade, as coisas conseguem dar para acontecer muito mais rápido do que em São Paulo. Em São Paulo a gente saiu de um número de 4.000 dependentes químicos, né? Então, com certeza, aqui eu vejo que a solução está muito mais fácil, muito mais rápido de acontecer. Eu acho que precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo foi dado aqui. Achei espetacular a iniciativa do vereador Coronel Rosses de fazer essa audiência pública, jogar o tema para todo mundo discutir e buscar a solução, que é o que a gente está fazendo. A complexidade do problema foi reforçada pelo vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, que destacou o caráter prioritário do tema para o Estado e os municípios, embora reconheça que as soluções não são simples e nem de curto prazo. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem de fazer uma demonstração de um tema que é prioritário e enfrentar com soluções que sejam a 4 a 6 mãos, né? Tadeu enfatizou a necessidade de cooperação contínua e estratégica, alertando que ações pontuais apenas deslocam o problema sem resolvê-lo de fato. O trabalho que a Prefeitura faz sozinha, ela não vai dar conta. O Estado, com o poder que ele tem de repressão, também ele não vai dar conta. E é necessário que o Governo Federal atue junto com as Forças de Segurança do Estado, a própria Secretaria Assistenciais do Estado e do município, tenham programas que sejam contínuos, ações que sejam cooperadas e subsidiadas muitas vezes com as instituições de liderança sociais, como igreja, como as associações comerciais. Mas de uma coisa é certa, a gente precisa enfrentar esse tema de forma prioritária, porque, afinal de contas, Estado rico como São Paulo tem problema de Cracolândia e há 30 anos estão enfrentando, e não é um problema fácil de resolver. Outro ponto central da audiência foi a crítica à falta de articulação entre as diferentes secretarias e esferas de poder. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima, Alzira Melo Costa, fez um alerta sobre a ausência de uma política pública integrada para a população em situação de rua.
Eu acho que o problema relacionado à população em situação de rua não pode ser tratada de uma forma homogênea. População em situação de rua é uma população caracterizada pela heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? Existem sim usuários de drogas, existem sim pessoas em débito com o sistema de justiça, mas existe aquela pessoa que não consegue mais pagar o seu aluguel e ela foi expulsa para a rua porque não tem onde morar. Existe aquela pessoa que veio do interior com a esperança de arranjar um trabalho e simplesmente não consegue por não ter qualificação. E aí, o que fazer com essas pessoas que estão em estado de extrema vulnerabilidade? Vamos tratar todos de uma forma igual? A Associação Comercial do Amazonas também esteve presente, representada pelo presidente Bruno Loureiro, que abordou os impactos econômicos causados pela degradação urbana e social do centro. O centro ele tem vários problemas, a gente sabe, ao longo de anos, não é apenas dos últimos anos. Porém, tem que ter mais ações, né, da prefeitura, do governo, do estado. A gente sabe que houve um esvaziamento de governo estadual, federal, municipal, muitas empresas saíram do centro, então isso acabou se tornando um ambiente propício para que a gente tivesse hoje uma situação problemática, que são as pessoas em situação de rua, né, que precisa ter um trabalho, precisa intensificar o trabalho que a prefeitura faz. A gente sabe que a parte social tem o seu trabalho, a gente acompanha, estamos em vários comitês, em vários grupos. Porém, a gente percebe que esse ano aumentou. Ao final da audiência, o presidente da Comissão de Segurança Pública da CMM, vereador Coronel Rosses, assumiu o compromisso de liderar a formulação de um plano de ação baseado nas experiências compartilhadas, especialmente a de São Paulo. Agora, eu acho que o nosso papel é tentar um entendimento, tentar criar uma força de coalizão, Estado, município, o sistema de defesa social aqui da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, para que a gente tenha uma solução, que na verdade a solução a gente já viu que existe, que há como se reconstruir o centro da cidade, que há como se resolver o problema daqueles moradores que estão ali, que há condição de resolver o problema do tráfico de drogas intenso que tem no centro da cidade. Basta ter uma força política, basta ter um bom senso e basta ter o senso de responsabilidade, que é justamente o que a população precisa nesse momento. O vereador afirmou que levará as ideias discutidas à prefeitura e ao governo do estado, propondo um projeto adaptado à realidade local. Também se colocou à disposição para liderar essa articulação, caso haja interesse dos demais entes. Se houver ali aceitação do governo, da prefeitura, eu estarei disposto a começar esse trabalho encabeçando esse projeto. Se eles acharem que não tem uma outra pessoa, não tem problema nenhum, não tem vaidade nenhuma, eu entrego tudo aquilo que nós construímos ali, que escrevemos, junto com a Comissão de Segurança Pública, junto com a equipe que aqui está, para eles, e que eles realmente dêem andamento. Mas uma coisa eu vou cobrar, é que depois disso aqui, Manaus não continue sendo a mesma. O primeiro passo é realmente ter uma iniciativa e ter propósito. Um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado revelou que o centro de Manaus é atualmente a segunda região mais perigosa da capital. A área só fica atrás da Zona Norte, que lidera o ranking, principalmente por fatores relacionados à sua extensa área geográfica. Em terceiro lugar, aparece o bairro Jorge Teixeira, localizado na Zona Leste de Manaus. Diante desses dados, a proposta agora é construir um diálogo entre os diferentes poderes, municipal, estadual e federal, com o objetivo de definir estratégias conjuntas para reforçar a segurança na região central. A intenção é promover a recuperação do espaço urbano, incentivar a retomada do comércio local, atrair turistas e garantir que a população volte a circular com segurança e confiança. E a Câmara Municipal de Manaus realizou uma reunião solene em homenagem aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Por mais de 77 anos, a Sociedade Bíblica do Brasil tem impactado pessoas com a Palavra de Deus, chegando a todos os lugares através de diversos formatos. Criada em 1948, a CBB é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à tradução, produção e distribuição da Bíblia Sagrada.
A mesma faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial que reúne sociedades bíblicas em mais de 200 países e mantém parcerias com diversas igrejas, entidades religiosas e organizações não governamentais. O vereador Raif Matos foi o propositor dessa homenagem. A instituição Sociedade Bíblica do Brasil tem um papel fundamental na transformação, no espalhar da palavra de Deus por todo o Brasil, até para outras nações. Tem ajudado muitas famílias a se fortalecerem, a transformação de vida, de caráter de muitas pessoas espalhadas aí por todos esses rincões aí do estado do Amazonas e também de todos os estados brasileiros. Eu fico muito lisonjeado em ter sido o vereador que propôs essa homenagem aqui na Câmara Municipal de Manaus e agradecer a Deus por esse privilégio de poder ser vereador na cidade de Manaus. Ao todo, aproximadamente 32 pessoas foram homenageadas com certificados de reconhecimento, entre líderes religiosos, voluntários, representantes de igrejas evangélicas, entre outros, e apoiadores da causa bíblica. Cada um deles contribui para a missão de tornar a Bíblia acessível a todos em diferentes formatos e linguagens. Na composição da mesa, representantes de entidades e lideranças religiosas estiveram presentes, dentre eles o coordenador regional da CBB, Dimanei Lisboa. E nós, como Sociedade Bíblica do Brasil, nos alegramos muito porque é um reconhecimento da importância que as Sagradas Escrituras têm, uma importância que a Bíblia tem para a cidade de Manaus e, por que não dizer, do estado do Amazonas. E não apenas a SBB, mas também as instituições sociais parceiras que fazem com que esse trabalho aconteça, porque elas são os nossos braços, aonde a gente não consegue chegar, nas comunidades mais distantes, os ribeirinhos, comunidades indígenas. E nós, aqui como SBB, nós queremos transmitir a nossa gratidão a esta casa, também na pessoa do vereador Davi Reis, como presidente dessa casa, e a todos os pares, agradecer por essa propositura que realmente muito nos alegra. A sociedade atua também com iniciativas voltadas à população vulnerável, mantendo programas de assistência social, educação e cultura em todo o Brasil. E o Câmara em Destaque fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Continue conosco e até amanhã.